Se você não quer ter o trabalho de montar um computador ou não tem muito conhecimento, não tem muito tempo para montar um computador, a saída é comprar um computador pronto. Mas quando você entra nos sites ou vai nas lojas para pesquisar computadores prontos, você se depara com uma série de computadores, uma série de configurações e aí baixa aquela dúvida: qual a configuração ideal, qual a configuração que melhor vai me atender? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e hoje eu vou dar uma dica para você de como você pode escolher o PC ideal para trabalhar, comprar um PC pronto, aquele PC que você vai receber na sua casa, vai ligar na tomada e vai começar a trabalhar. A primeira coisa aqui importante que eu preciso deixar claro para você, e é muito importante que você preste atenção nisso, é que você precisa entender o mercado, você precisa entender os produtos que estão à disposição e o momento que a gente está passando, o momento de preço, momento de peças, para você entender quais as ofertas que você vai encontrar no mercado. Atualmente, a gente tem uma demanda muito grande de computadores gamers, então se você entrar nos sites, logo de cara você vai perceber que tem todas aquelas ilustrações de jogos, né? Sempre ali acompanhando os computadores nomeados como PC Gamer XYZ. Então você sempre vai se deparar com essa oferta grande aí de computadores gamers que vem para atender uma demanda muito grande, né, dos últimos anos, que são de pessoas que utilizam o computador para jogo. E um computador gamer nada mais é do que um computador comum, né, que ele tem uma roupagem diferente, né? Tem algumas peças ali que são um pouco mais otimizadas para games, mas no fim das contas acaba sendo um computador comum, tem um gabinete mais colorido, tem um acessório ali com LED, né, realmente para chamar a atenção desse público, e por isso que ele dominou aí praticamente o mercado, é o que mais aparece, é o que mais tem oferta. E quando você for comprar um computador, normalmente você não vai escapar de comprar um computador que tem uma coisa ali com uma carinha um pouquinho mais gamer. Se você gosta disso, ótimo, né, porque você já tem aí bastante coisa nesse sentido para você encontrar e comprar o seu computador. Mas se você está procurando um computador com foco em performance, você tem que focar mais em um computador que seja uma workstation, ou seja, um computador que ele realmente é um computador destinado para trabalho, seja para trabalhar com programação ou para trabalhar com edição de vídeos, para trabalhar com design gráfico. O foco da workstation está na performance, né, no que aquele computador é capaz de fazer e o quanto esse computador é capaz de atender a sua demanda aí para trabalhar com os softwares gráficos ou softwares profissionais que você usa. Segunda coisa importante que você precisa ter em mente na hora que você vai escolher o seu computador é entender a relação custo-benefício. É entender o quanto esse computador é capaz de entregar e o quanto eu posso pagar por esse computador. Então, se você tem um determinado orçamento, você tem que procurar a melhor configuração dentro desse orçamento. Não adianta eu chegar aqui e indicar para você a placa de vídeo mais cara ou a melhor placa-mãe ou uma certa quantidade de memórias ou um processador muito sofisticado, sendo que cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um orçamento, né? E muitas vezes um orçamento mais curto ele já é suficiente para você ter uma boa máquina que vai atender plenamente aí todos os trabalhos que você tem para fazer e todos os programas que você vai precisar usar aí no seu computador. A gente está no momento em que placas de vídeo, né, que é uma coisa que a gente usa muito aí para computadores, para aplicações profissionais, está custando muito caro. Então a gente acaba partindo muitas vezes para processadores com gráficos integrados. Então isso é uma coisa muito importante entender essa diferença entre um processador que já tem um chip gráfico embutido nele para fazer toda a parte de processamento gráfico e o que é uma placa de vídeo dedicada, né, que é um módulo separado que vai ali na placa-mãe, que é responsável por todo o processamento gráfico, que tem a própria memória. Isso dá uma otimizada, dá um ganho, mas atualmente tem um custo muito alto, né? Porque elas somem do mercado rapidamente, porque muita gente compra para montar fazendas de mineração, né? Ou computadores para mineração de criptomoedas, isso eleva o preço da placa de vídeo. Então a gente já vem aí nos 3, 4 anos sentindo o aumento de preço aí das placas de vídeo e nos últimos 2 anos, então, o preço cresceu absurdamente. É bem difícil você comprar uma boa placa de vídeo pagando um valor assim, digamos, mais honesto, né? Elas estão custando bem caro mesmo. E aí vale a pena avaliar se para sua necessidade o vídeo integrado, né, ele pode atender muito bem, ou se você realmente vai precisar aí de uma placa de vídeo. Entender o mercado, entender a relação custo-benefício, entender um pouquinho mais do hardware, né, as diferenças entre os modelos. O que você precisa saber é exatamente o que você vai precisar desse seu computador pronto. O quanto esse computador precisa ter de memória, qual o processador ideal, qual a placa de vídeo ou vídeo integrado que é suficiente para atender você. Para isso você precisa ficar de olho nas especificações recomendadas pelo desenvolvedor dos softwares que você usa. Então você precisa entrar lá na página da Adobe, né, para verificar as recomendações dos programas que você usa ou nas páginas de outros desenvolvedores, né, dependendo do software que você usa, para saber quais os requisitos mínimos e quais os requisitos recomendados. A partir daí você vai pegar dos programas todos que você usa, o programa que exige mais da máquina e você vai pautar
principal tá por aí, qual que é o parâmetro, né? Qual que é a necessidade e qual o computador que você vai precisar comprar. E algo muito importante também é você compreender que todo computador ele tem uma limitação, né? Ele tem um gargalo, dependendo do projeto, dependendo do software, né? Da complexidade desse projeto, ele pode ficar um pouco mais devagar, ele pode renderizar um pouco mais devagar, então é preciso que você compreenda, né, a complexidade dos seus projetos para você comprar o computador mais adequado. Não adianta você comprar um computador com uma especificação um pouquinho mais fraca, sendo que você trabalha predominantemente com projetos mais pesados. E se você trabalha com projetos mais leves na maioria do tempo, não há necessidade de você investir mais grana, né, mais dinheiro em um computador que tenha muito poder de processamento, porque você vai ficar com uma sobra ali desnecessária. E para a gente entender melhor esse cenário, eu separei aqui dois exemplos de computadores, né? Uma configuração um pouquinho mais básica e uma configuração um pouquinho mais avançada. E a gente vai dar uma olhada nessas configurações. Eu vou citar alguns exemplos, né, de programas que essas configurações podem atender, para você ter uma ideia aí do tipo de projeto, o tipo de trabalho e o tipo de software que você vai poder usar nessas duas configurações. Lembrando que tudo que eu pesquiso aqui, tudo que eu mostro para vocês são referências e eu faço isso para que você tenha um parâmetro, para que você possa fazer a melhor compra e gastar da melhor forma o seu dinheiro. Vou começar aqui com essa referência que eu separei aqui no site da Amazon, que é o PC Gamer Menser Ryzen 7 5700G. Como eu falei para vocês, é um processador que ele tem um chip gráfico integrado, que é o Ryzen 7 5700G. Ele tem a placa-mãe A520M aqui, que pode ser de várias marcas. Essa placa aqui pode ser Gigabyte, ela pode ser MSI, pode ser de várias outras fabricantes aí que utilizam o A520, que é o chip dessa placa-mãe, né? Ele que determina aí o que essa placa-mãe é capaz de fazer, qual as versões de BIOS que vão estar nessa placa-mãe. 16 GB de memória já é bastante suficiente. DDR4, né, que é o padrão mais comercial atualmente, a gente já tem DDR5, que está chegando agora, mas a gente vai demorar um pouquinho para ter isso daí mais comercialmente. Tendo DDR4, você vai ter como fazer o upgrade aí por um bom tempo. E ele tem um SSD de 240 GB. Não é um SSD muito grande, mas é algo muito simples aí de você adicionar um HD barato, aí pagando R$150, um HD de 1 TB, né? Eu dei mais uma olhada nessa configuração aqui, em alguns detalhes, e ele tem uma fonte de 500 watts. Então, realmente, eu não recomendo uma fonte abaixo de 500 watts para nenhum computador pronto que você vá comprar, porque já pode não ser suficiente para alimentar aí processador, memória e alguma outra coisa que você venha a espetar aí na sua placa-mãe que dependa da fonte. Então, realmente, ficar acima de 500 watts de fonte é bastante importante. Eu achei um valor bem interessante pensando nesse processador, nessa quantidade de memória, né, nessa placa-mãe. O único ponto negativo aqui é já não ter um HD, né? Seria bem justo ter um HD aqui, eu acho que caberia dentro desse valor aqui, mas é um valor que realmente está bem na média, que você vai encontrar aí entre 4.200 até 4.800, próximo dos R$5.000, para você ter uma configuração parecida com essa, de repente adicionando um HD, alguma coisa assim. E o que que essa configuração roda, né? Que é o que você está querendo saber aí. Essa configuração aqui é muito suficiente para você rodar programas Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign, XD e até trabalhar com alguns projetos mais leves de motion no After Effects e algumas edições de vídeos no Premiere Pro. É claro, para todos esses projetos, principalmente nesses softwares mais pesados, como eu falei para vocês, existe um momento do gargalo. Então, essa configuração vai dar conta aí dos seus projetos de 3D, de arquitetura também, alguns programas mais pesados aí, até certo ponto ela vai dar conta. Dependendo do projeto, dependendo do render, pode ser que ele demore bastante, pode ser que ele sinta, né, que você perceba que está pesado para a máquina, mas é como eu falei, é uma configuração mais básica que ela está preparada para absorver uma certa demanda de trabalho. Se você tem demandas maiores, aí você vai precisar ir para uma configuração superior. Mas tudo que está relacionado a tratamento de imagem, a criação de layouts, projetos pequenos de edição de vídeo, projetos pequenos de motion, né, projetos de arquitetura não muito grandes, não muito complexos, renderizações simples, essa configuração aqui vai dar conta plenamente. Você pode comprar esse computador, mesmo que ele não tenha uma placa de vídeo dedicada, já tem uma configuração muito boa, e esse processador aqui, Ryzen 7 5700G, realmente é um processador que se encaixou muito bem nesse momento, né, de placas de vídeo cara, as pessoas estão comprando, estão usando, e eu tenho tido muitos retornos positivos, né, até de inscritos aqui do canal que estão usando esse processador aqui para trabalhar com motion, para trabalhar com edição de vídeo, né, claro, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua complexidade de projeto, então é algo muito importante você olhar na hora de comprar um computador para aplicações profissionais, é processador. E nesse caso aqui, para essa configuração, ele vai atender muito bem. E agora vamos falar de uma configuração um pouquinho superior. Você trabalha com projetos mais pesados, trabalha com bastante 3D, com
muito render, com motion, trabalha com edição de vídeos ou com softwares de arquitetura aí que exigem bastante da sua máquina e você precisa de uma configuração melhor, porque você já sabe pela sua experiência aí, pelos computadores que você já trabalhou, que essa configuração aqui pode não atender você. Então aqui na Amazon mesmo, eu peguei uma outra referência, que é esse PC Gamer também aqui, que tem o mesmo Ryzen 7 5700G, só que ele tem uma placa de vídeo, uma RTX 2060 de 6 GB. Então já é uma boa placa de vídeo aqui, com os mesmos 16 GB de memória, um SSD de 120, já é um SSD até menor do que a gente viu na configuração mais simples, porém ele já vem com HD de 1 TB aqui para você já ter um pouquinho mais de espaço aí para armazenar as coisas. E a gente tem um salto grande de preço aqui simplesmente pelo fato da gente ter uma placa de vídeo aqui nessa configuração. Então a gente sai de uma configuração anterior que a gente estava aqui nos 4.698 e pelo fato da gente ter a RTX 2060 a gente passa para R$ 9.370. Algo que me chama bastante atenção aqui é o fato da montadora aqui no caso, né, ela tá usando o mesmo Ryzen 7 5700G e usando também uma placa de vídeo, né? Eu acho que é uma coisa um pouco redundante assim, né? Já que você vai ter uma placa de vídeo, não precisa você colocar um processador com um gráfico integrado, que é um gráfico que você nem vai utilizar porque você tem uma placa de vídeo que tem um gráfico bastante superior. Então, para mim isso não faz muito sentido, mas não deixa de ser um bom processador, não deixa de ser uma boa configuração. SSD menor, como eu falei para vocês, né, vai caber o sistema operacional aqui e alguns programas, vai ficar com algum espacinho aí para você trabalhar com algum arquivo, né, para abrir e fechar mais rápido, gravar mais rápido, e onde você vai ter que gravar mesmo, guardar os seus arquivos vai ser no HD, e nesse caso aqui é um HD de 1 TB. E quando a gente trabalha com esses orçamentos mais altos, né, acima de R$9.000, R$8.000, a gente já tem um leque de possibilidades aí bem maior. E aí eu vou fazer uma comparação aqui bastante interessante, porque o pessoal sempre fala que tal loja tem um preço mais barato, tal loja é mais barata, e eu vou pegar a mesma configuração, né, ou o mais próximo possível em outro site para a gente comparar. Só que fica comigo aqui até o final, porque eu vou mostrar configurações que são até mais baratas, que tem alguns aspectos mais interessantes. Dá uma olhada nisso daqui. Mesma configuração na Pichau, eu vou pegar o valor parcelado, tá? Imaginando que essa compra seja uma compra parcelada. Então a gente tem esse computador aqui na Pichau, que ele tem o mesmo AMD Ryzen 7 5700G, com a mesma RTX 2060, né? Com os mesmos 16 GB, com HD de 1 TB, e ele tem um SSD de 240 GB. Então você olha aqui que no valor parcelado ele é um pouquinho mais caro, só que quando a gente dá uma olhada nesse valor aqui, como eu falei para vocês, a gente tem outras possibilidades. Eu vou mostrar mais duas possibilidades para você avaliar aí e o quanto você pode ter de ganho com essas outras duas opções. Eu separei aqui no próprio site da Pichau também computador montado, certificado, tá? Só peguei computadores montados, né? O objetivo do vídeo é esse aqui. E ele tem o AMD Ryzen 5 5600G, que é o processador com gráficos integrados que vem antes do Ryzen 7 5700G. Em termos de processamento, obviamente, o Ryzen 7 5700G ele vai levar uma vantagem, porém o Ryzen 5 5600G também é um excelente processador. E aqui cai naquilo que eu falei para vocês, poxa, tá usando um processador que já tem gráfico integrado e ao mesmo tempo você tá usando uma RTX 3060, que é melhor que a 2060 que a gente viu na outra configuração. Então aqui a gente tem menos processador e a gente tem mais placa de vídeo. Em relação ao Ryzen 7 5700G, a gente tem aqui um processador melhor, né, com um pouquinho mais de poder de processamento e uma placa de vídeo que é inferior a 3060, porém já é uma ótima placa de vídeo também, e pode ser que essa diferença entre ter uma 2060 e uma 3060, dependendo da sua aplicação, dependendo dos seus projetos, não seja algo assim tão grande, né? Mas se você está focado mais em render, pode ser que realmente ter uma placa de vídeo melhor faça mais diferença para você. E aí nesse caso, essa configuração aqui pode se tornar mais interessante. Mas aí, eu queria ficar no meio, eu queria ter mais segurança de que eu vou ter boa renderização, vou ter bom poder de processamento, eu queria algo realmente mais equilibrado, eu queria um bom processador com uma boa placa de vídeo aí nessa mesma faixa de preço. Tem alguma coisa assim? Tem uma coisa bem interessante, que é essa outra opção aqui que eu encontrei no site da Pichau também, que é esse computador que tem o AMD Ryzen 7 5800X. Então aqui a gente está falando de um processador que não tem gráficos integrados e também um processador octa-core com 16 threads, com frequência bastante alta, com bom cache, e ele está aqui equipado, esse computador, com uma Radeon RX 660 de 8 GB. Então nas outras configurações a gente tinha uma placa de vídeo da Nvidia, né? A gente tinha a linha RTX 2060 e 3060, e aqui a gente tem a Radeon, né, que é da AMD, a gente tem a RX 6600
600 com 8 GB. Olhando os benchmarks, essa placa de vídeo aqui, ela vai ficar exatamente entre a RTX 2060 e entre a RTX 3060. Ela vai ficar bem ali no meio, com um bom poder também de renderização, um bom poder aí de processamento gráfico. Realmente é um produto muito bom e que, acompanhando esse Ryzen 7 5800X, realmente você tá com uma máquina bem legal aqui. E olha que curioso, né? Quando a gente olha para essa outra opção aqui que eu mostrei primeiro da Pichau, que é a opção com Ryzen 7 5700G, essa configuração aqui, ela custa mais caro, né? Tá na mesma faixa de preço, a diferença não é muito grande, mas ela acaba custando um pouco mais caro que essa outra opção aqui que tem o Ryzen 7 5800X com a Radeon RX 6600. Então, do meu ponto de vista, analisando essa configuração, analisando o hardware que tem aqui, a gente tem uma configuração aqui um pouco superior a essa configuração que tem o Ryzen 7 5700G. Ponto negativo dessa configuração aqui é que ela não vem com HD, né? Seria uma coisa que você teria que adicionar, mas ela já custa um pouquinho mais barato do que a opção com Ryzen 7 5700G. Então aqui no caso da Pichau eu mostrei 3 opções para vocês que estão aí mais ou menos na mesma faixa de preço, mas que tem algumas diferenças significativas entre elas e é muito de você avaliar o tipo de trabalho que você faz para você escolher a melhor configuração. Dei uma olhada aqui em workstations na Pichau, no caso, nessa pesquisa aqui, e eu não tinha nada muito interessante aqui para mostrar para vocês, por isso que eu acabei optando por mostrar a linha Gamer, que tinha coisas mais interessantes e já tinha essas configurações prontas aqui para você comprar, receber esses computadores montados e já começar a trabalhar. E pensando nesses dois tipos de configurações, eu vou deixar links aqui na descrição para que você possa clicar, saber um pouquinho mais sobre alguns modelos de computadores, comprar o seu ou ter uma base, um ponto de partida para você começar a sua pesquisa. Não se esquece de deixar aquele like aí para dar uma força para o canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Esse daqui é um dos poucos canais que fala sobre hardware para aplicações profissionais e eu gostaria bastante que você fizesse parte dessa nossa comunidade aqui. Eu agradeço bastante você por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!